Dalbson é Goiás. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Torcedor goiano, sejam bem-vindos ao Futebol 62. E você, torcedor esmeraldino, que com certeza tem mais interesse deste vídeo, pois nós vamos falar do Verdão a partir de agora. Estou ao lado, mais uma vez, do Charlie Pereira, sempre presente comigo aqui no Futebol 62. Olá, Charlie, tudo bem? Tudo bem, Gerliezer? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui no Futebol 62. Hoje eu estou recebendo aqui, ao meu lado, acompanhando essa interação nossa aqui, o Dalbson. O Dalbson mora lá na Martinica, né? Aqui na América Central. Aparece aqui, Dalbson. Aparece aqui. Vou dar um tchau lá pro Gerliezer Paulo. Ele está filmando Grande tudo Dalbson. aqui. Tá Eu fazendo sempre ouvia registro falar aqui. o nome dele, sabia, Charlie? Eu sempre ouvia falar o Dalbson da Martinica, o Dalbson da Martinica. Quando eu trabalhava na Sagres, né, era muito comum a citação do nome dele, então muito, muito legal. Um abraço para você, Dalbson, muito bom receber você aqui no Brasil. Torcedor de quem, Dalbson? Torço Goiás, né? Agora eu tô quase querendo mudar, mas mudar para quem? Time de futebol, a gente não muda não, Dalbson. Muda de muita coisa, mas time de futebol a gente não muda. Um abração a ele, né? Veio me fazer uma visita aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Foi no momento que eu estava aqui nessa interação com o Gerliezer, e quando eu falei que eu estava conversando com o Gerli, ele, poxa, sou fã do Gerliezer, fez rasgados elogios à pessoa do Gerliezer. Choveu no molhado, Gerli! Não, Zé, eu agradeço a ele pelo carinho, né? Obrigado a você, Dalbson. Eu sempre ouvi o nome dele, sabe? Tem muitos ouvintes que a gente escuta o nome, né? E acaba não tendo essa interação. Eu tenho um rapaz que acompanha muito o nosso canal, é o Roberto Montenegro. Ele mora lá na Nicarágua, não está muito longe, né? Tá ali mais ou menos próximos, ali na América Central. Charles, falando em América, né? Surgiu a informação de que o Orlando City queria o Pedrinho, jogador do Goiás, né, a diretoria do Goiás até soltou uma nota negando essa informação, mas várias fontes confirmam que chegou uma proposta para o Goiás, né, que o Goiás recusou a proposta, mas que teria sim chegado essa proposta. A diretoria do Goiás, como eu citei, ela nega a informação. Mas eu me lembro que no ano passado houve muito uma cogitação do Pedrinho sair, não sair, e até dirigentes do Goiás falaram que isso tinha abalado um pouco ele, né, que tinha deixado ele um pouco para baixo. Se eu não me engano, foi até o Paulo Roger Pinheiro quem deu essa informação na época, e agora vem esse outro momento. Até eu estava conversando com o Carlão, né, ele participando da gente no debate aqui, no F62 Debates, ele salientou um ponto que pode ser verdade. Ele falou assim, não, talvez a nota não foi para a imprensa, a nota foi para o Pedrinho. Para ele, né, falava, não teve nada, Pedrinho, assim, para oficializar, vamos dizer assim, que não teve nada. Mas você acha que isso pode ser um problema para essa sequência do Pedrinho, titular do time do Wagner Mancini, a maior sequência que ele tem, né, como titular do Goiás desde que ele subiu para o profissional? Não vou entrar no mérito, Gerli, se a notícia, se a informação ela é verídica ou não. O Goiás desmente, o jornalista é sério, Caio Mota, do Globo Esporte, né? Tem várias fontes, né? A informação pode ter surgido de uma fonte que não foi o Goiás, né? Claro, cabe a ele confirmar ou não, mas ele também na matéria destaca que o Goiás recusou a proposta e que aceitaria uma conversa mais no final da temporada, o que o Orlando City não queria. Mas falando desse aspecto, de chegar uma proposta para um profissional que está integrado e que é importante, como o Pedrinho é para o Goiás. Eu acho que depende muito do psicológico de quem está recebendo a proposta. E às vezes isso independe da idade, Gerliezer. Tem jogador veterano que recebe uma proposta que fica balançado, fica sacudido. E tem jogador jovem que recebe proposta, não, vou terminar meu contrato aqui, lá na frente eu saio, né, vai pintar outra negociação. Eu acho que ele não mora mais, mas ele morou durante um determinado momento no mesmo prédio que eu morava, né? Uma vez ou outra eu descia com ele no elevador, acho que ele nem sabia que, que eu trabalhava com a comunicação esportiva, né? Eu nunca me apresentei, a gente trocava um oi e tal, né? Sempre com a namorada ou noiva, né? Eu sempre descia com o João Francisco, eles brincavam com o João, já brincaram com o João lá num dia na piscina, assim. Ele sempre me pareceu muito caseiro, muito
na dele e cabeça boa. A gente nunca viu nenhum tipo de episódio, ou pelo menos eu não fiquei sabendo, nenhum episódio de indisciplina por parte do Pedrinho no dia a dia do Goiás. Então, parece ser um cara muito centrado, né? Muito na dele. Agora, chegou a proposta do Goiás, chega para ele também. O clube o Orlando City não procura o Goiás sem antes acertar bases com quem vai receber a proposta. Porque, de repente, ele se acerta com o Goiás, aí o Pedrinho quer 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes a mais do que o Orlando City pode pagar ou quer pagar. E aí não dá negócio. Aí você vai pagar o clube e não vai utilizar o jogador. Então, certamente, Girli, se chegou para o Goiás, chegou para ele. Eu acho que o Carlão tem um pouco de razão. Olhando a nota do Goiás, lendo a publicação, né, que foi compartilhada nas redes sociais, está no site do clube, o último parágrafo ali, eu interpretei como bem direcionado ao Pedrinho, que segue confiando no jogador, né, que deposita esperança no jogador, alguma coisa nesse sentido. Se você tiver a nota aí, você pode até ler aí, né, o último parágrafo. Ela trabalha, né, um texto voltado pontualmente para o Pedrinho, para dar a ele tranquilidade, né? Eu imagino, Gerliette, e você que nos acompanha aqui no Futebol 62, que ao final do ano, até o final do ano, outras propostas vão surgir aí durante esse brasileiro da Série B. Daqui a pouco não vai poder negociar porque a janela está fechada. Mas é certeza absoluta. Ao final do ano, o Pedrinho vai ter uma proposta. Não sei se desse tamanho. Eu, se sou o Goiás, recebo uma proposta de 3 milhões de dólares para o Pedrinho, eu libero. Eu negocio. Sabe? Acho que é muito bem vendido. 3 milhões de dólares dá o quê? 16 milhões e meio de reais. A não ser que o Goiás tenha certeza que no final do ano vai conseguir coisa melhor, né? Aí é uma questão muito de competência do clube, de negociar, né, o seu produto aí, o seu jogador. Você falou da nota, né, Charlie? O último parágrafo. Contamos com o comprometimento, talento e identificação de Pedrinho com as cores esmeraldinas para seguirmos firmes na luta pelo acesso. E reiteramos que qualquer movimentação de mercado será tratada com a devida responsabilidade, respeito ao atleta e transparência com a nossa torcida. Eu acho que você tem razão, Charlie. Esse último parágrafo aqui no seio da comunicação, né, vamos dizer assim, muito mais direcionada ao Pedrinho do que direcionada ao torcedor, direcionada à imprensa, que, entre aspas, seria a razão da nota, né? A nota era para ser uma nota voltada para a imprensa, mas lendo aqui agora, assim, com essa entonação que você deu, eu acho que realmente é esse sentido. A nota acaba sendo muito mais direcionada ao Pedrinho do que propriamente aos veículos de comunicação. Eu até acho, Charles, assim, Você, essa nota 3 poderia milhões ser de uma dólares, conversa, sabe, Charlie? Sabe, assim, 3 já milhões de só, dólares é, 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 é um bom valor pelo Pedrinho? eu acho, se fosse 3 milhões de dólares, eu acho um bom padrão. O Pedrinho não tem um histórico de Série A, ele não tem um histórico de um grande destaque numa competição mais pesada, como é uma Série A, uma Copa do Brasil, uma competição internacional, é Série B até agora, né? Então, eu acho que seria um valor razoável. A questão é que quando chega aqui para Goiânia, alguns repórteres, né, também foram atrás dessa informação, e o que se chegou para eles é que a proposta não teria sido exatamente essa, Charlie, mas sim uma proposta de $1 milhão e que o Goiás não aceitou, né, que o Goiás não quis aceitar essa proposta de 1 milhão, que aí já daria bem menos, né, era 5 milhões e alguma coisa, e aí, nesse caso, eu acho que o Goiás já fez certo. Compensa muito mais manter um cara que está dentro do time, focado no acesso, titular, do que ir buscar uma alternativa agora por um valor que não é um valor de um grande diferencial, né? Um valor significativo, mas não faz um grande diferencial dentro daquilo que o Goiás conta como recursos para a Série B. E acho, Charlie, você foi num ponto muito interessante. Se vai prejudicar ou não, vai depender muito do Pedrinho, né? Como é que ele vai se comportar. E aí eu nem falo questão de ser bom caráter, mau caráter, mas é como é que isso vai influir psicologicamente dentro dele.
Tem gente que passa de uma maneira, tem gente que passa de outra maneira. Você citou há pouco, tem jogadores veteranos. O Edson, aquele volante, né? Ele não podia receber uma proposta, ele não suportava, né, uma proposta. Logo, ele queria ir embora. Passou 2 vezes pelo Atlético, passou também pela equipe do Goiás. Então, era um comportamento dele, né? Ele era daquele jeito. Estou falando que ele está certo ou errado, mas que tem gente que fica mais mexido, outros ficam menos mexidos. E acho que o Wagner Mancini seria um cara fundamental nisso, sabe, Charles? Por toda a vivência que ele tem, pela influência que é muito clara que ele tem sobre o grupo. E outra, essa sequência do Pedrinho, ela vem muito com o Wagner. É o Wagner quem põe o Pedrinho no time, é o Wagner quem banca o Pedrinho no time, foi com o Wagner que o Pedrinho passou a ser esse titular absoluto. Então eu acho que o Wagner é um cara que hoje ele tem status e tamanho para conversar com o Pedrinho, talvez até mais do que qualquer outro dirigente do Goiás hoje, para chegar e ter aquela conversa de profissional para profissional com o Pedrinho. Você destacou, né, que o Wagner tem esse perfil, tem esse status para isso, né? E é muito saber do Pedrinho, né? Assim, como eu disse, chega a proposta para o clube, chega para o jogador também, né? E claro que chegou financeiramente uma proposta maior do que o salário que ele recebe do Goiás, né? É aquela oportunidade de viver um novo centro, né? Vai jogar numa liga que está crescendo, né? Que tem o Messi, que tem o Suárez, né? Que tem o Son, né? O Park Son, jogador lá do Tottenham, coreano, foi negociado agora com o futebol dos Estados Unidos, né? Vai jogar no Orlando City, né? Uma cidade que tem toda uma característica mais latina, né? Ali em Orlando, né? O Kaká já jogou por lá. É claro que financeiramente seria interessante para ele, né? Mas às vezes o jogador tem essa consciência, não. Surgiu uma proposta boa aqui, mas eu confio no meu futebol. Daqui a pouco, com o Goiás subindo, eu vou estar mais valorizado ainda, né? Mas é preciso ter esse monitoramento, né? No caso do Wagner Mancini, do Lucas Andrino, né? Para tranquilizar o jogador, para ir sentindo o jogador. O Pedrinho não é ali no ataque. Ontem eu estava conversando com o Wendel Pasquetto. Eu acho que a posição do Anselmo Ramon é muito garantida. É dele. Ele não sofre ameaças. O Barceló, que é o outro 9 ali, não ameaça a condição do Anselmo Ramon, que está marcando seus gols, está sendo decisivo aí. E aí os 3 jogadores que estão sendo mais aproveitados de lado, eles são mais ou menos do mesmo nível. Talvez o Pedrinho um pouquinho melhor, o Jajá arrebentou recentemente num jogo, fez 2 bons jogos, o Elton Matheus vai mais de altos e baixos, né? Mas se o Goiás perde um desses 3 jogadores, eu entendo que o Goiás ele não vai subir e nem vai deixar de subir por conta da ausência de um desses 3 jogadores. E se entra esse dinheiro, em sendo verdade uma proposta desse porte de 3 milhões, tá tempo de você ainda contratar um jogador que vai chegar e vai ser tipo o Elton Rato, né, aquele jogador para chegar e ser titular. Tem sim essa possibilidade. E você, torcedor, né? Como é que você vê essa situação? Ela pode prejudicar o futebol do Pedrinho, pode não prejudicar o futebol do Pedrinho, ele vai conseguir passar bem por isso. A informação, ela já circulou, né? Tem um momento, Charles, que a informação faz diferença se ela é verdade ou não. Nesse caso, ela já não faz tanto, não que eu seja a favor de fake news, mas é porque ela não aconteceu. Então, a proposta foi recusada. Ou ela não existiu, ou ela foi recusada. O certo é o Pedrinho segue no Goiás, né? Até agora, o que está super sacramentado é isso: o Pedrinho segue no Goiás. Então, neste cenário, como é que ele vai lidar com isso? Você, torcedor esmeraldino ou de outro clube que quiser opinar, fique à vontade, deixa a sua manifestação aqui nos nossos comentários. Obrigado, Charlie. Muito bom ter você aqui mais uma vez. Obrigado, Gerli. Obrigado a você que acompanhou o Futebol 62 em mais uma edição dos Dois Toques. Mais uma vez, um abraço ao Dalbson lá na Martinica, que está aqui no Brasil, aqui em Goiânia, nos fazendo uma visita. E só rapidinho, olha a importância de você dar espaço, dar moral, acreditar no garoto da base. Nós estamos falando de uma situação que não se concretizou, né? Mas que você ter um jogador das suas categorias de base, né?
você daqui a pouco pode fazer uma grande negociação, né? E o Goiás está sabendo fazer isso com o Pedrinho, o Caiton, que nesse momento perdeu espaço, mas daqui a pouco pode reconquistar, o quanto isso é importante. Exatamente. Até porque se a gente observar num histórico de vendas aqui em Goiás, né, Charlie, a maioria absoluta dos jogadores vendidos pelos clubes aqui da capital foram jogadores formados no clube. Raro foram os jogadores que vieram de fora e depois foram vendidos aqui no estado de Goiás. Um abraço a todos vocês que acompanharam mais essa edição do Dois Toques. Fiquem todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.